Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Prazer. Eu sou Reginaldo Bernardi, teólogo católico, e esse é o nosso canal Dicas da Fé Católica. Meu irmão, minha irmã, você é bem-vindo, bem-vinda a participar conosco. Por que eu estou gravando esse vídeo de hoje? Esse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito da função dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e dos ministros ordenados, né, dentro da Santa Missa, na hora da distribuição da Santíssima Eucaristia. Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que são leigos, designados pelo bispo, pelo padre, né, para fazerem essa função, será que eles realmente devem participar em todas as missas? Não importa se temos o padre, o bispo, diácono ali no altar e vários outros ordenados? Será que é realmente só deles essa função? Nós vamos ver. Mas antes, pedir intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que esse momento seja abençoado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sempre sou questionado. Reginaldo, você diz que o padre ele é o principal ministro porque ele faz as vezes de Cristo? Então, por que existe ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, então? Quero responder isso dentro desse vídeo, né, para responder a questão de muitos, tá bom? Nós temos aqui um documento, a Redentionis Sacramento, tá? Documento da Igreja, a respeito da Santíssima Eucaristia. Redentionis Sacramento, o sacramento da redenção. Então, indo direto ao assunto, por que eu sempre digo que o padre, se ele goza de boa saúde, se ele não tem nenhuma doença física, se ele não tem nenhuma comorbidade, se ele não é muito idoso, é ele, sozinho, que deve distribuir a Santa Comunhão. Os leigos, eles são designados para casos especiais, onde uma missa onde tem milhares de pessoas. Recentemente, na nossa cidade, aqui em Apucarana, nós tivemos uma missa com 15, 20 mil pessoas. Então, aí sim, os ministros extraordinários, leigos, que são assim convocados pelo bispo e pelo padre para fazer essa função, aí realmente, numa situação como essa, eles devem participar. Do contrário, só o padre. Tá? Por quê? Já adiantando aqui a Redencionis. O padre, ele faz as vezes de Cristo na missa. Ele age in persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo. Ora, quem é que nos dá o seu corpo e o seu sangue? Senão o próprio Cristo. Então é por isso que o padre, ele é o autêntico ministro da Eucaristia. Além disso, por que ele é ministro da Eucaristia também, o padre? Porque ele faz a transubstanciação. Claro, ali quem faz tudo é o Espírito Santo, mas o padre ali agindo em persona Christi, ele faz a consagração, a transubstanciação. O ministro leigo não faz isso. Então é por isso que o padre é o ministro da Eucaristia. O leigo, ele deve ser chamado de ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística e nunca ministro da Eucaristia, porque daí confunde com o ministério do padre que age em persona Christi, tá entendendo? E dentro da Santa Missa, veja só, vamos seguir aqui, então, a Redentionis Sacramento. 156. Quem tem o documento? Redentionis Sacramento, parágrafo 156, na página 83. Esse ofício
deve ser entendido no sentido estrito conforme a sua denominação de ministro extraordinário da Santa Comunhão, e não como ministro especial da Santa Comunhão ou ministro extraordinário da Eucaristia. O ministro não pode ser designado ou chamado ministro leigo, né? Não pode ser designado ou chamado de ministro especial da Santa Comunhão e muito menos de ministro extraordinário da Eucaristia ou ministro especial da Eucaristia. Não. Definições que implicam indevida e impropriamente o seu alcance. Se, em geral, ministros sagrados, 157 agora, se, em geral, ministros sagrados suficientes estão presentes para a distribuição da Santa Comunhão, os ministros extraordinários leigos da Santa Comunhão não podem ser delegados para essa função, para essa tarefa, não podem. Em tais circunstâncias, aqueles que foram delegados para esse ministério não o exerçam. E também, veja só, o parágrafo 157, ele termina dizendo o seguinte, uma coisa que nós vemos frequentemente na Santa Missa, mas que não pode ser feita. É reprovável a praxe dos sacerdotes que, embora presentes à celebração, não distribuem a comunhão e encarregam os leigos para essa função. Você já deve ter participado de uma missa em que o padre, na hora da distribuição da comunhão, ele fica sentado na sede dele ali, que é a cadeira, né? Fica sentado ali e delega aos ministros extraordinários leigos essa função de distribuir a Sagrada Comunhão, a Sagrada Eucaristia. Isso não pode ser feito. Documento, Redentione Sacramento, diz que não pode, né? Diz que é reprovável, tá bom? 158. De fato, um ministro extraordinário da Santa Comunhão poderá administrar a comunhão somente quando faltam o sacerdote e o diácono. Quando o sacerdote está impedido por uma doença, velhice ou outro motivo sério, ou quando o número de fiéis que se aproximam da comunhão é tão grande que a celebração da missa se prolongaria por muito tempo. Aí, eles podem distribuir. Caso contrário, não. Entretanto, isso deve ser entendido no sentido que será considerada motivação insuficiente um breve prolongamento, segundo os costumes e a cultura do lugar. Aí o bispo vai analisar cada coisa, mas o documento está dizendo que não pode. 159. De alguma maneira, é permitido ao ministro extraordinário leigo da Santa Comunhão delegar a administração da Eucaristia, de maneira alguma é permitido ao ministro extraordinário da Santa Comunhão delegar a administração da Eucaristia a um outro. Se o padre delegou ele, é só ele não pode passar essa função para outro, tá bom, gente? O bispo diocesano reexamine a praxe enfim, deixa eu dizer o seguinte, aqui já está respondido. O padre tem o ministério dele e ele age in persona Christi na Santa Missa. É Cristo quem nos dá o seu corpo, quem nos dá o seu sangue. E é por isso que o padre ele é o principal ministro da Santa Comunhão. Então, se numa missa os fiéis presentes ali não são muitos, o padre deve fazer isso sozinho. Se tem o diácono vai. Se tem outro padre, também. Não se use de ministro extraordinário da comunhão quando nós temos lá 30, 40 pessoas dentro de uma igreja. Raramente isso acontece, mas só para um exemplo, né? Agora, numa igreja maior, claro que nós vamos delegar os ministros extraordinários, porque por causa do tempo da missa, que é 40 minutos, 1 hora, tá? E não pode passar disso. Então, ali são delegados. Uma missa campal, como eu já disse, com 5, 10 mil pessoas ou mais, ali
pode ser delegado ministros extraordinários leigos, inclusive ministros ad actum. O que é isso? Ad actum. O padre delega o ministro para distribuir comunhão durante uma missa dessas, mas é só durante essa missa. Acabou a missa, ele não é mais ministro. Tá entendendo? Então, é isso. Papel de padre é papel de padre. Papel de leigo é papel de leigo. Não se deve misturar as duas coisas. É por isso, então, que a igreja fez esse documento chamado Redentionis Sacramento, que é uma, assim, uma instrução a respeito de como se deve administrar a Santa Eucaristia, né? É um documento exclusivamente voltado à Santíssima Eucaristia, tá bom? Então, tá respondido, porque já me perguntaram, né? Como eu vou repetir aqui, já me perguntaram, Reginaldo, por que existe então o ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, se é só o padre? Espero ter respondido, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente a todos e a cada um. Até a próxima.